Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, estamos aqui dando sequência à série de vídeos falando sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento, que é não levantar falsos testemunhos. E hoje eu quero trazer aqui um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que vem falar sobre a defesa da verdade. E diz assim no parágrafo 2465. O Antigo Testamento atesta: Deus é fonte de toda a verdade. Sua palavra é verdade. Sua lei é verdade. Sua fidelidade continua de geração em geração. Os membros do seu povo são chamados a viver a verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente, cheio de graça e verdade. Ele é a luz do mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O discípulo de Jesus permanece em sua palavra, para conhecer a verdade que liberta e santifica. Seguir a Jesus é viver o Espírito da verdade, que o Pai envia em seu nome e conduz à verdade plena. Esse é o parágrafo do Catecismo, que fala sobre a verdade. E hoje vamos entender o que é viver a verdade. Então, assim, a gente pode pensar, levantar falso testemunho, eu não falo mal dos outros, então, contra esse pecado eu não peco. E aí já começa por aí a incredulidade, que as pessoas criaram no coração, de pensar que é só a questão da fofoca. Fofoca, vamos dizer, que dentro da classe de pecado contra o 8º mandamento, a fofoca é um dos requisitos que a pessoa tem para poder estar em pecado mortal contra o 8º mandamento. Mas não chega a ser o mais grave. Vamos pensar assim: a verdade, ela passa por uma situação de salvação da vida eterna, para a vida eterna. A nossa alma não pode negar o Criador, não pode negar a existência do Criador e o que Ele deixou para a gente. Ele deixou o ensinamento de salvação. A Igreja Católica, ela existe não para a gente se sentir bem dentro dela. Eu vou na igreja para me sentir melhor, porque eu estava mal lá em casa, agora eu fui lá na igreja e estou sentindo melhor. Não é isso. Não é isso que a Igreja Católica prega. A Igreja Católica existe para levar você para a salvação eterna. Para isso que Jesus veio, para isso que Jesus morreu numa cruz, para poder salvar você, salvar sua alma. Então essa é a verdade do Evangelho, essa é a verdade de Cristo. Qualquer coisa que esteja fora dessa verdade, ela não está te conduzindo à eternidade no céu, junto com Deus. Então, muitas coisas hoje vêm trair a verdade. Por exemplo, a gente passa a conhecer o sangue dos mártires. Pessoas que deram a vida para honrar sua pureza, para honrar o seu testemunho, a sua crença em Jesus Cristo. No tempo de perseguição do governador Nero, por exemplo, muitos cristãos entregaram a sua vida na boca das feras, dos gladiadores, para não renegar a fé. E hoje acontece uma cilada dentro da igreja, vamos dizer assim, que é muito perigosa, que vem falar do ecumenismo. O ecumenismo é uma introdução de uma ideologia dentro da igreja, que vem trazer uma prática que vai contrariamente ao testemunho de fé. Nós vemos que vai dizer aqui no parágrafo 2473, diz assim: o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina cristã. Então eu vou frisar aqui sobre a doutrina cristã. O que a Igreja Católica vem ensinar, por exemplo, pegando os 10 mandamentos, sobre o sagrado matrimônio. O sagrado matrimônio, ele acontece quando um homem ou uma mulher se une perante a Deus no sacramento instituído por Jesus Cristo, como o sacramento do matrimônio. Fora esse modelo de família, não existe outro modelo. É só esse modelo, dentro do matrimônio. Então, se você está vivendo, por exemplo, amasiado, se você está vivendo uma segunda união, não é legítimo. É pecado mortal.
é grave contra a lei moral. Então qualquer sacerdote, qualquer padre, qualquer bispo que pregar contra essa verdade, ele está traindo a verdade de Cristo. Ele está traindo o Evangelho. Ele está no caminho do erro, no caminho da mentira. Ele está pecando gravemente contra o 8º mandamento. Ah, Giovanni, mas o Papa liberou, agora pode o casal de segunda união receber a comunhão. São comunhões sacrílicas, entende? Porque é uma comunhão dentro do adultério. Aquelas pessoas que estão vivendo a segunda união, que contraíram, né, o matrimônio e se separaram, eles juraram lá no altar fidelidade eterna até que a morte os separasse. Mas não foram suficientemente maduros para poder continuar com isso até o final. Honrar essa verdade até o final. Então, quando a pessoa contrai uma segunda união, ela está em adultério. A única forma que a pessoa pode comungar quando ela está em segunda união é quando o homem e a mulher faz um voto de castidade. Então eles vão viver a partir desse momento como irmãos dentro de casa. Eles não vão ter relação sexual, eles não vão se beijar, eles vão ser pessoas como se fossem irmãos, como se fosse uma fraternidade dentro de casa. Aí sim, eles estão vivendo a castidade, eles estão buscando a confissão, né? Então eles estão vivendo a moral cristã, eles estão vivendo os 10 mandamentos, estão honrando, estão vivendo a castidade, que todos nós batizados somos chamados a viver. Então, aí sim, a pessoa pode receber a Sagrada Comunhão. Mas isso é a verdade, que a doutrina da Igreja nos ensina há 2000 anos. Em 2033 nós vamos ter o jubileu de 2000 anos de fundação da Igreja Católica, que conta desde a morte de Cristo. E Cristo fundou a Igreja, né? Então, o que acontece? Essa é a verdade, né? Fora esse módulo, né, homem e mulher unido através do sagrado matrimônio, não existe outra união. Então, se o Papa, por exemplo, o Papa liberou agora que os casais homossexuais agora vão receber uma bênção. Se você ouvir isso, saiba que isso é uma grande mentira. O Papa, ele pode ter uma palavra forte dentro da igreja, porque ele é o sucessor de Pedro, ele é o Papa, ele é designado aqui na Terra para continuar a Santa Igreja, para liderar a Santa Igreja, mas ele não é Deus. Ele não é o Jesus Cristo. Ele não pode alterar uma doutrina, ele não pode alterar a lei santa de Deus. Homem nenhum pode fazer isso. Mas se o Papa liberou, por exemplo, que o aborto até a 12ª semana, e dependendo da circunstância, né, tem que ver o caso. Não. Se o Papa fizer isso, ou um bispo fizer isso, ou o padre fizer isso, ele está totalmente contrário à doutrina católica. Ele está contrário à verdade de Cristo. Ele está pregando a morte através que é contra o 5º mandamento, não matar. Então, ele não é Deus. Ele pode errar assim como qualquer ser humano pode errar. Então a gente tem que rezar sim pelo nosso Papa, o Papa Francisco. Eu acredito no Papa Francisco, ele é o Papa da Igreja. Eu devo submissão a ele. Eu sou católico e acredito no pontificado do Papa Francisco. Mas se ele cometer esses erros, ele não está falando em nome de Cristo. Ele está falando para agradar uma classe progressista que está infiltrada dentro da igreja. Que são a teologia da libertação, a teologia ecofeminista da libertação. Ele está trabalhando para essa ideologia que não é de Deus. São ideologias satânicas. Então a gente tem que ser católicos que estuda a sua fé, que saiba o que é verdade e o que é mentira. Hoje os valores estão sendo distorcidos. E muitos padres, muitos bispos estão querendo agradar o povo. Eu vou liberar, eu vou dar aqui essa bênção aqui, porque daí eu vou ficar bem, né? Todo mundo vai gostar de mim. Mas está traindo Cristo. Está traindo a verdade. Não fizeram como aqueles mártires que deram sangue para proteger a verdade. Então a gente vê assim outra situação, né? Que hoje é muito pregado. Mas a gente tem que ter tolerância, né? Mas gente, não podemos sacrificar a verdade no altar da tolerância. Eu não posso omitir uma verdade, por exemplo, que um homem e um outro homem não pode se deitar por uma questão de tolerância. Porque você pode pegar a sua Bíblia aí, pode olhar lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Vai lá, vê o que fala esse versículo para você ver. Esses decálogos, né, vamos dizer que é os 10 mandamentos, ele está impresso na nossa alma. E nós não podemos trair nenhum dessas 10 leis, porque nós estamos
Se nós trairmos uma dessas leis, nós estamos em pecado mortal. O homossexual, ele é acolhido sim pela igreja, mas ele tem o chamado, assim como todos nós batizados, de viver a castidade, lutar contra essa desordem que está dentro do coração e viver a perfeição cristã. É assim que a gente acolhe, não acolhendo o ato pecaminoso. O ato de um casal de segunda união também, que é pecaminoso, amaziado. Hoje a gente vê muitas pessoas que não adquirem o matrimônio na igreja, vai morar junto e ainda comunga. Está em pecado mortal, está comungando a própria condenação. Não importa que o Papa falou que está liberado, porque se o Papa está falando dessa forma, ele está no erro também. Assim como qualquer ser humano pode errar, ele também pode estar cometendo um erro. Porque a Santa Doutrina ensina e explica. Por quê? A Santa Doutrina quer levar a gente para o céu, quer levar a gente para a realidade eterna. Outra coisa que muitos sacerdotes estão pregando agora nos púlpitos é que o inferno não existe, que o inferno está vazio, foi uma criação, né, dos padres da antiguidade para poder alienar o povo. Isso é um grande absurdo. Porque se você não acredita no inferno, Jesus Cristo falou mais do inferno nos evangelhos do que do céu, para alertar as pessoas a sair do erro, a sair do pecado, para poder buscar o céu. Então, negar o inferno é negar um dogma de fé da Igreja Católica. Então, o sacerdote que prega isso, ele está negando a fé. Ele é um falso sacerdote infiltrado pela KGB, pelo comunismo dentro da igreja, para poder esvaziar a fé católica. Então, você tem que ficar muito esperto, você católico. Você tem que defender a verdade. A verdade é Cristo. A verdade está nos 10 mandamentos. A verdade está aqui, no Catecismo da Igreja Católica, na Santa Doutrina da Igreja Católica, para a salvação da sua alma. Não é todas as religiões que levam a Deus, não. É a Santa Igreja Católica. Fora da Igreja Católica não há salvação. Sem o batismo não há salvação. O batismo da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem essa verdade, você não vai entrar no céu. Então, se você está nesses estados de pecado mortal, comece a rever sua vida. E como que está a sua vida? Você está levando uma vida santa? Você está procurando lutar contra o pecado mortal? Você está se confessando? Como que está a sua vida? Se Jesus te chamasse hoje, você fosse perante o tribunal de Deus, você tem certeza que você vai para o céu? Faz 10 anos que você não se confessa. Você não acredita na doutrina da Igreja Católica. Você não quer seguir os mandamentos da lei de Deus. Você duvida das verdades que foram reveladas pela Igreja Católica. E que muitos santos derramaram o seu sangue. E você não acredita, você é o iluminado de Deus, né? Você foi iluminado. Agora, para que os mártires derrubaram o seu sangue? Agora você, né, todo iluminado de Deus, você não acredita em toda essa história, né? Os santos viveram as piores dificuldades. Para não queimar incenso aos ídolos, eles não negaram a Cristo, eles morreram, preferiram ser decapitados. Como Santo Inês, por exemplo, para proteger a pureza. E hoje a pureza está embaixo, né? Porque hoje a gente vê uma pornografia explícita. A gente vê a perversidade das pessoas. Santa Inês, o exemplo de pureza, para proteger a sua castidade. Ela foi martirizada, porque queriam violar ela, e ela não permitiu, ela entregou a sua virgindade a Deus. E você, iluminado, você vem falar que você está na liberdade sexual agora, na revolução sexual. Você prefere acreditar em Karl Marx, você prefere acreditar em Lenin, em tantos outros filósofos aí dessa era moderna, do que acreditar em Jesus Cristo, que é a salvação da sua alma. Você nunca viu uma alma indo para o inferno, né? Você tem medo da morte, eu tenho certeza. Se você tiver um câncer, eu tenho certeza que você vai procurar todos os médicos e todos os meios possíveis para poder curar esse câncer. Mas quando a gente fala para você salvar sua alma, você não procura o remédio para a alma, que é a confissão. Essa é a verdade. Então, como que está a sua alma hoje? Jesus Cristo, na sua segunda vinda, ele vai acontecer de duas formas. Jesus pode sim aparecer no céu, como diz as Escrituras, e voltar, né? E a gente espera essa volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Mas todos os dias, Jesus está voltando na vida das pessoas. Eu quero perguntar para você, quantas pessoas, do começo do mês até agora, que você conhece, quantos relatos de morte de pessoas que você ficou sabendo? São muitas pessoas, todo dia, muitas pessoas estão indo ao encontro de Jesus. Porque é através da morte. Assim que a pessoa morre, ela vai diante de Cristo, ela vai prestar conta da sua vida diante de Jesus Cristo. E se a pessoa morreu ferindo os 10 mandamentos, ela está em pecado mortal. E a Santa Igreja, a Santa Doutrina da Igreja Católica ensina o quê?
que a pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Entende? Agora, o que acontece? Se você fosse chamado agora, você está em estado de pecado mortal? Contra o que você pecou será? Contra o sexto mandamento? Será que você andou em masturbação, vendo vídeos eróticos, sensuais, no TikTok, no Instagram, no Facebook? O que você anda vendo? Será que você está honrando seu pai? Será que você está indo nas missas, né? Naquele depósito de fé que foram passados, transmitidos pelos seus pais? Será que você não anda vendo cartas de tarô? Será que você não anda fazendo um trabalho em encruzilhada? O que você anda fazendo que está ferindo os 10 mandamentos? Será que você está totalmente limpo, totalmente puro? Se você está vendo essas perguntas, ouvindo essas perguntas, e você está tendo respostas positivas que você está vivendo nessa situação, então isso eu estou perguntando para você. Porque se você estiver ferindo um desses mandamentos, você está contra a lei santa de Deus, você está contra a verdade. Que hoje você possa fazer essa reflexão no seu coração, que o Espírito Santo nos ajude a sermos cada vez mais santos e vivermos uma santidade plena aqui na Terra, uma santidade perpétua aqui na Terra, buscando vencer nossas paixões interiores, paixões desordenadas, viver na verdade, buscando continuamente a confissão. Se você pudesse confessar pelo menos uma vez por semana e viver na graça, comungar o corpo e sangue de Jesus Cristo, com a alma limpa, para você adquirir o céu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.